Agora eu chamo a sua atenção para esse assunto. A jornalista Cátia Navarro, da TV Brasil, é uma jornalista muito conhecida. Ela deu um depoimento emocionado, gente, de como foi crescer com um pai alcoólatra. Esse depoimento viralizou nas redes sociais e a gente vai conferir um trecho agora. Sou filha de um pai que era assim o melhor chefe de gastronomia do mundo e tinha um restaurante muito importante e era uma pessoa maravilhosa. Quando ele não estava bebendo, ele era o melhor pai do mundo. Quando ele bebia, ele era o maior inimigo que eu tinha no mundo, a ponto de quando assim a chave virava na porta, que significava que ele estava chegando, eu onde estivesse, o que eu estivesse fazendo, eu me mexia e eu saía do lugar. Era absolutamente instantâneo. O telefone que eu ligava na época, se ele atendia, dependendo da voz como atendesse, eu desligava imediatamente. O olhar que eu tinha era um olhar de culpa profundo, porque parecia que eu, criança, era culpada daquilo tudo. E como eu podia ajudar aquela pessoa que eu amava profundamente e que se encontrava o tempo todo numa gangorra de sentimentos. Pois é, forte isso, né? Quantos filhos não viveram e ainda vivem esse drama? Saber que o pai ou a mãe é uma pessoa ali quando sóbria, e de repente se transforma quando bebe, e isso afasta todo mundo, destrói a família, os sonhos. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp, já vai aparecer aqui na tela para você. O seu relato é muito importante para que a gente consiga debater esse assunto aqui de diversos aspectos, né? Qual era a memória, qual foi a memória, as feridas que isso acabou deixando na sua vida. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Gisélia Freitas, psicóloga. Obrigada, Gi, pela sua presença aqui com a gente. E também a Patrícia Nunes. Obrigada, Patrícia, pela sua participação com a gente. Que depoimento forte que a gente acabou de conferir aí da Cátia Navarro. Queria que você falasse, você que já teve essa mesma sensação na infância, como é que era enxergar o seu pai quando ele bebia e quando ele não bebia? Como é que é a personalidade dele? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. É uma experiência, assim, só quem passa por isso. Você ter um pai como um herói, mas ao mesmo tempo você fica assustado com o seu pai. O meu pai era alcoólatra e ele passou isso pra gente, né? O dinheiro do meu pai era só para beber, minha mãe com 6 filhos, todos pequenos. Chegou um tempo que a minha mãe, ela tinha que ir à porta de um vizinho pegar um prato de comida para dividir com a gente. E você tinha essa sensação, quando meu pai não bebe, ele é uma pessoa, e quando ele bebe, ele é outra? Sim, duas em uma. Meu pai, quando bebia, era uma coisa, e sem beber, era um pai amoroso, era um pai carinhoso, mas quando ele bebia, ele se transformava. Quais feridas que isso deixou na sua vida, Patrícia? Por muitos e muitos anos. A ferida é enorme no coração. Gisélia, como é que é para uma criança? A gente está falando a criança porque exatamente a ótica que a jornalista trouxe para a gente, a Patrícia também já relatou. Como é que é para a criança ela conseguir, de um lado, em alguns momentos, enxergar o pai como um herói, em outros momentos, como o inimigo dela? É complicado, né? Filhos de pais alcoólatras são geralmente afetados, né, no seu desenvolvimento social, psíquico, emocional, na escola, em várias áreas da sua vida. E o arcabouço psíquico de muitas crianças ainda não está pronto para assimilar, né, para entender o que é aquilo, principalmente no relato da jornalista que ele falou, que são pais que têm uma dualidade aí de personalidade, né, e fica nessa gangorra, Roberta, emocional, nessas altos e baixos, né? Com certeza afeta todo o histórico psíquico dessa criança, o desenvolvimento social, a escola também, o desenvolvimento cognitivo. Filhos de pais alcoólatras tendem também a ir para o alcoolismo, outros tipos de droga, são mais acometidos a terem processos depressivos, transtorno de personalidade, ansiedade crônica. Então, vários fatores psicológicos também prejudicam. Por quê? Porque era uma fase, Roberto, do desenvolvimento infantil que mais precisam dos pais,
né? Principalmente o pai, enquanto uma figura forte, né? Exemplar dentro de casa. O pai tem uma figura muito importante dentro dessa dinâmica toda familiar. E aí há uma ruptura muito significativa. E fica esses estigmas como ela está colocando. Porque por mais que você tenha hoje a consciência, a pena do meu pai, era doente, era problemático, fica o estigma, ou seja, fica a ferida, né? Porque para você lidar com isso, a maioria das vezes tem que ser um tratamento terapêutico, psicológico, não é todo mundo que consegue lidar com isso de forma sozinho, né, por conta própria. E olha, os nossos telespectadores já começaram a se identificar com o assunto, tanto que a gente já recebeu aqui um comentário muito interessante. Boa tarde, Roberta. Chorei vendo esse relato. Tenho 37 anos e vendo os meus pais, né, principalmente o meu pai morrer aos poucos bebendo. Faço terapia para curar sintomas severos devido ao alcoolismo do meu pai, desde que me entendo por gente. Sofro diariamente, até hoje. Chego a chorar pedindo para ele se cuidar e ele não aceita cuidados. Aí essa telespectadora fala, ele não aceita cuidados. A gente ouviu também da jornalista, ela tentando buscar alguma forma, enquanto criança ali, como que eu posso ajudar o meu pai? Você tinha essa sensação, você tinha até uma certa obrigação de, ali na infância, tentar encontrar algo que você pudesse ajudar o seu pai de alguma forma? Sim, Roberta. Eu, às vezes, falava com a minha mãe, mãe, como que a gente vai ajudar o meu pai? Aí, às vezes, minha mãe falava assim, você tem que ir atrás do seu pai, minha filha. Então, aí que eu acostumei a tomar álcool, porque quando eu chegava para buscar o meu pai na porta do bar, naquela época as portas eram de madeira, então ali eu pegava o copo de bebida e ia atrás daquela porta e bebia, correndo. E aí eu fui acostumando. Então, na minha mente, aquilo já começava a ser normal, Roberta. Já era ser normal ver aquela rotina do meu pai. Isso com a tentativa inicial de tentar ajudá-lo, De tentar né? ajudá-lo. E nessa busca, Gisélia, acaba que a criança fica frustrada. Quais sentimentos, o que isso pode acabar provocando numa criança frustrada? Poxa, eu quero ajudar meu pai, mas não consigo. Nossa, tem tantos Robertos, infelizmente, né? Listando algumas aqui, impacta na autoestima, na estima que a pessoa tem dela mesma, da imagem que ela tem do mundo, da imagem que ela tem dela enquanto pessoa, afeta os relacionamentos, porque a figura paterna, como eu disse, é uma figura muito forte, então afeta também porque fica aqueles traumas passados e a representação da figura masculina muitas vezes é esse pai instável, alcoólatra, porque o álcool traz essa instabilidade que prejudica mais ainda o entorno, né? E esse álcool, ele leva também a vários tipos de violência, não só violência física, mas psíquica também, né? E a violência emocional. Então, isso leva a sequelas significativas. Então, prejudica o relacionamento, o desenvolvimento, prejudica a autoestima da pessoa, prejudica o futuro da pessoa, porque se ela não conseguir sair dessa parede, né, que ela blindou desses traumas, ela não consegue também se socializar. Não, prejudica o nível de amizades, porque aquilo sempre está vindo à tona e acaba tendo comportamentos de sabotagem o tempo todo por conta daquilo que está se replicando na cabeça dela. E o sentimento de impotência, né, de uma criancinha estar ali e não conseguir. Às vezes a gente vê pais querendo mudar de vida, porque um filho nasceu e acaba que coloca essa responsabilidade na criança. E, na verdade, quando eu falo da autoestima, dentro da sua pergunta, é porque esse sentimento de culpa a criança carrega. Como ela não tem ainda um desenvolvimento psíquico adequado para entender, interpretar, assimilar aquilo que está acontecendo, ela não consegue falar, a responsabilidade é do meu pai, ela está dentro dessa dinâmica toda, ela está vivendo, ela está apanhando, ela está sendo xingada, muitas vezes, ela está sofrendo algum tipo de violência, ela fala assim, poxa, o que eu fiz? Então, essa culpa, ela carrega também, que é muito complicado depois de desassimilar. A gente tem mais comentários, eu convido você de casa também a pegar o celular, apontar aqui para esse QR Code, pega a lente do seu celular, a câmera, aponta para o QR Code, vai aparecer um linkzinho, você clica em cima e já vai direcionar imediatamente para o nosso WhatsApp, tá? Aí fica fácil de ler o seu comentário. Tem uma pessoa que diz, cresci vendo meu pai bêbado, espancando minha mãe, e infelizmente ele era ruim,
tanto bêbado quanto não. Infelizmente, eu repeti a mesma história. Olha aí, Patrícia, tá vendo? Repeti a mesma história do meu pai. Quando me vi, estava viciada no álcool e sei que causei feridas em meus filhos e abandonei meus filhos ainda criança com o pai. Para a glória de Deus, eu tive um pai para os meus filhos. Mas consegui vencer o álcool e as drogas e hoje recuperei o amor dos meus filhos. O álcool também deveria ser tratado como uma droga. Sim, ele é tratado, sim, como uma droga. Inclusive, às vezes é a porta de entrada para outras, né? Não, com certeza, começa aí. E cada vez mais cedo, Roberta, as crianças, adolescentes estão tendo acesso fácil, porque é aceitável na nossa sociedade. Aliás, muitas vezes até reforçado, é algo legal, é algo divertido, né? Ainda na nossa sociedade, o número de pessoas que bebem, pegam o carro ainda e fazem vítimas é muito grande, porque desvencilhar desse álcool também é muito difícil. Então, é a porta de entrada para outros tipos de uso. E a pessoa não sabe qual o efeito que aquilo vai fazer dentro do psique dela, da personalidade dela. Então, se altera, fica nervoso. Tem gente que pode beber bastante e não tem essas alterações. Tem gente que com uma long neck, né, 2 copinhos de cerveja, já tem todo um transtorno aí de mudança de personalidade. E você, Patrícia, depois da sua experiência, então, também com o álcool, você transformava a sua personalidade também? Roberta, cheguei a um ponto que eu fiquei dependente mesmo do álcool. Eu comecei na cerveja, terminei na cachaça. Para lavar, tinha que beber, cozinhar, trabalhar. Eu não conseguia ficar longe do álcool. Se eu não bebesse, eu ficava nervosa. E criando seus filhos em meio a tudo isso? Sim, chegou um tempo da minha vida que meus filhos, um teve que ir para um lado, um para o outro, a minha filha para a casa do pai, o meu filho mais novo para a casa da minha mãe, porque a minha casa era no bar. Eu trabalhava, chegava em casa, tomava meu banho, ali eu amanhecia o dia, então eu fiquei dependente, cheguei ao fundo do poço mesmo. Para você já conversou esse assunto também com os seus filhos? Sim. E o que você ouviu deles? Ainda tem um filho meu ainda que ainda está, né, na situação não totalmente que eu estava, né, mas ainda está. O que essas feridas pode provocar nas próximas gerações? Igual ela trouxe esse relato da vivência enquanto era criança, replicou o mesmo comportamento, os filhos também. O que isso pode ir provocando nas próximas gerações, Gisele? Gisele? É uma repetição, né, que tem que ser quebrada. Porque, na verdade, esse ciclo vicioso mesmo, ele impacta e todo mundo que envolve com aquelas pessoas, porque não impacta só diretamente aos filhos, né? Aos relacionamentos, às amizades, à família, como um todo também. E pesquisas mostram que pessoas alcoólatras, os filhos têm já uma predisposição. Tá? Então, a ciência ela fala dessa predisposição genética, quando o pai já tem um problema com o alcoolismo, os filhos podem ter. Então, essa consciência é importante, Roberto, que todo mundo acha que com ele não vai acontecer, comigo não vai ter problema. E tem gente que não pode realmente beber nada. Então, se existe também essa predisposição, se tem essa consciência, é melhor evitar, né? Porque agravar mais ainda essa situação familiar. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, Roberta, hoje eu tenho 50 anos. Tem 4 que parei de beber, mas no meu caso é que eu era alcoólatra e era agressiva. Quando bebia, minha filha, que hoje tem 21 anos, sofria muito e tinha muito medo de mim, pois um dia eu tentei matar ela e meu marido, mas não me lembro. Eles é que contam. Aí eu fui para o AA por 3 vezes e não consegui parar. Mas quando eu soube que seria avó e minha filha disse que não queria chegar perto da minha neta, aí eu parei de beber. Hoje temos uma família, né, harmoniosa, mas sei que deixei traumas na minha filha. A gente vê tempos nesse relato, né, o passado, o presente, uma pessoa querendo reconstruir o futuro. Por isso que eu falo, alguém tem que cortar o vínculo, né? Cortar esse ciclo vicioso mesmo, né? Então, geralmente, quando vem filhos, a gente acha agora os filhos vão fazer mudar de vida, mas às vezes a gente está repassando para os filhos aquilo que a gente passou, porque a gente às vezes convive num ambiente e acha que aquilo tudo normal, mesmo conscientemente, sabendo que aquilo não é normal, a gente repete inconscientemente. E a gente entra naquela vida porque a gente aprendeu a ser daquela forma. Então, tem que cuidar com muito amor. A gente vem de fora, as pessoas julgam, tem muito preconceito, mas isso é uma doença e tem que ser tratada. E quem também falou recentemente sobre o vício em bebidas e como isso afetou a família foi o cantor Nando Reis. Durante uma entrevista, Nando contou que está sem beber
há 8 anos e que o alcoolismo fez com que as relações familiares fossem destruídas, arruinadas. O cantor já havia falado sobre a dependência antes. Por causa da bebida, Nando chegou a pesar 50 quilos, gente. Admitiu que fez centenas de shows completamente embriagado. Ele começou a beber aos 13 anos. O roqueiro hoje participa de reuniões dos Alcoólicos Anônimos para se manter longe da bebida. A violência também existia na sua casa, Patrícia? Sim, Roberta, existia sim. Quais memórias, quais feridas você tem dessas situações em relação à violência? Foram muitas agressões, né? Verbais, física. E eu acostumei achando que isso era normal. Eu também passei a ser agressiva. As minhas amizades eram só pessoas alcoólatras. A pessoa que não bebia, para mim, não era uma boa amizade. Então, o meu círculo era só com pessoas que bebiam. E cada vez me aprofundei mais ainda. Você buscou ajuda, igual a gente viu ali, o Nando Reis. Ele foi para o AA, né? E assim conseguiu, assim tem conseguido ficar todo esse tempo sem beber. Você também contou com ajuda? Eu tive ajuda sim, mas não foi do AA, foi de um pastor. Gisélia, seja um pastor, seja um grupo também de apoio para uma pessoa fortalecer a outra. Qual é a importância da pessoa se reconhecer como um dependente químico e entender que ela precisa sim de ajuda? Primeiro essa aceitação, mais importante. Porque senão ela sabota, ela boicota, independente da ajuda. Pode ser o melhor profissional do mundo, né, com as melhores das intenções. Então, eu falo assim, chega. Quando a pessoa chega vai no chega, ela tenta virar essa chavinha. Só que é muito difícil, porque o organismo psíquico dela, a estrutura biopsíquica dela está toda alterada, está toda afetada. Então, ela tem uma dependência. O cérebro dela já tem uma dependência daquele álcool. Então, ela precisa de ajuda. Muitas vezes, é a base de remédio, algumas das pessoas. A religião é um instrumento, uma ferramenta muito poderosa de auxílio, de ajuda também, tá? Então, mas tem terapeutas, tem grupos de amigos, tem gente que é desde a própria família mesmo, mas o primeiro é a aceitação, que senão não adianta. Nessa mesma entrevista, gente, o Nando Reis usou uma palavra que resumiu o estado que ele deixou a família dele, disse que deixou a família em frangalhos, né? Assim, totalmente devastada, destruída. A sua família ficou como? Minha mãe. Patrícia chega, se emociona com esse assunto. Toma uma aguinha, se recompõe, mas a gente vê que essa é uma realidade. E o resultado é igual em todas as famílias, Gisélia. Sim, até porque as lembranças doloridas. Ela falou uma coisa uma coisa importante. Quando a gente está vivendo esse meio com esse tipo de agressividade, esse tipo de violência, né? A gente não tem uma consciência de que aquilo de outras histórias, de outras famílias, viveu aquilo e acha que aquilo é normal. Não só sair repetindo. Quando existe uma vida adulta, depois você vê e olha para trás e fala, caramba, o que aconteceu comigo? Eu tenho uma consciência hoje maior, eu tenho um nível de inteligência hoje, eu tenho um nível de repertório de vida hoje que me permite entender que aquilo tudo estava errado e eu estava repetindo aquilo, né? Então vem sim as dores, né? As dores não só de não ter vivido uma infância que deveria ter sido muito melhor, mas principalmente por ter repetido aquilo porque acreditava que aquilo que era um padrão de família. Mas é possível vencer, né, Gisélia? Claro, com certeza, tá? Tudo é possível vencer. Isso varia de acordo com a personalidade de cada pessoa, sabe? Mas não só a base de remédio. Tem pessoas que conseguem, atividade física ajuda muito, sabe, Roberta? A leitura ajuda muito, o estudo, a ocupar a mente com outras coisas, né? Porque a mente muito vazia, ela vai ficar toda hora lembrando de novo do álcool. Olha só, tem um comentário aqui que traz essa visão da infância, algo que ficou assim muito marcado para essa pessoa. Boa tarde, Alberto. Eu passei por isso na minha infância. Eu tinha pavor quando ele bebia. Eu ficava apavorada quando escurecia e ele não chegava. E aí começava meu terror psicológico. Você imagina uma criança, olha, a gente chega a se arrepia, que vai dando aquele fim do dia e o pai não vai chegando, e aí vai criando aquela sensação de medo, de tensão. De pavor mesmo. E olha, eu estou impressionada com o quantitativo de comentários. Você vê que isso é algo que acontece em várias famílias. É muito legal as pessoas falarem sobre isso para que as outras também tenham consciência, né? E isso é um suporte psicológico, dá apoio ao outro, né? É uma forma, tipo um AA, mas que outras pessoas, através das redes sociais do programa, dão um apoio também. Tem um comentário também muito forte
da Sueli, ela diz, tenho 52 anos, na minha infância, né, eu fui espancada e presenciando meus pais brigando de tirar sangue um do outro. E com os anos saí de casa, perdi os dois alguns anos atrás pelo alcoolismo. Quantas histórias que a gente vê aqui, pessoas que trazem ainda essa memória da infância e carregam isso até hoje. Um outro dado também, que é uma forma de uma violência horrorosa, né, hedionda, mas 80% dessas famílias, né, que têm esse abuso de alcoolismo, existe também abuso sexual de criança, né? Então, é um tipo de violência também extremamente grave, mas o abuso também existe nessas famílias. Então, isso torna ainda o trauma psicológico, Roberta, maior ainda, o buraco ainda fica maior. Tem uma outra telespectadora que diz, boa tarde, Roberta, eu não tive essa experiência com o meu pai, mas tive com o pai dos meus filhos e vivi um inferno. Foi a pior experiência que tive na minha vida. Não colocava nem comida na mesa e nem leite das crianças, era só para cachaça. Bebia todos os dias e não ia trabalhar, pois peguei meus filhos e fui embora. Já faz 32 anos que larguei ele e nunca me arrependi. Hoje eu tenho o asco dele, eu sofri muita violência doméstica. São as consequências que quando a gente escuta, às vezes, as famílias resumindo, o álcool destruiu a minha família. O destruiu pode ser de várias maneiras. Essa é uma delas. Tem a história da Patrícia, que a Patrícia estava se recompondo aqui para contar, para contar para a gente de que forma, né, que a sua família foi devastada. Roberta, o álcool é uma droga. A pessoa tem que admitir que é uma droga. Desde o momento que você passa a ser dependente daquilo, é uma droga. Então, o álcool na minha vida ela foi uma droga. O que mais dói é quando chega no final do ano, meu aniversário, a minha mãe ela tinha que ir para a porta do bar para poder me desejar feliz aniversário, junto com meus filhos, porque ninguém me encontrava na minha casa. Então, aquilo para mim virou uma rotina, o dia a dia. Aquilo ali, para mim, tinha que ser presente na minha vida. Então, são coisas que o álcool também me impediu de estudar. Eu não consegui estudar porque eu priorizei, né, essa droga que destrói. Então, isso aí tirou isso de mim, até o meu estudo. A jornalista deixou uma pergunta no ar, né, porque esse vídeo viralizou na internet, aí eu assisti até um trechinho maior. Eu anotei essa pergunta, que eu acho que é o que todo mundo que tem uma pessoa próxima na família, que encara também esse mesmo drama, se pergunta, que é: como fazer para encontrar alguém que possa ajudar? Era a pergunta que ela se fazia quando criança. Tem resposta, Gisélia? Sim, a pessoa ela primeiro tem que se encontrar, né? Primeiro dá muito amor. A gente sempre vai julgando, quer combater voz alta com voz alta, álcool com álcool, agressividade com agressividade. Essas pessoas só vão piorando dentro desse estado. Então existem hoje muitas clínicas, muitos profissionais, muitos estudos, muitas formas de acesso às informações para ajudar essas pessoas, né? Mas ela tem que criar o desejo. Então eu acho que a minha dica, Roberta, primeiro é fazer com que essa pessoa tenha o desejo. O que ela mais gosta da vida que está perdendo? Sabe quando a pessoa ela começa a colocar para ela como se fosse um filme na sua vida? Olha o que você perdeu, olha o que você pode perder e olha ainda o que você pode ganhar. Então, quando você consegue colocar isso na frente da pessoa, você está gerando a ela uma consciência maior. Porque não adianta levar arrastado, não adianta enfiar remédio, que se ela pode não tomar, ela pode não querer, ficar mais nervosa, ficar mais agressiva. Então, é com carinho também, é com paciência. E em casos graves, tem que se isolar dessa pessoa. Às vezes, o isolamento, a solidão, pode ser também um cair de ficha. Tem uma pessoa que diz, eu lembro quando era criança, ficávamos apreensivos, esperando dar o horário do meu pai chegar do trabalho. Quando percebíamos que ele chegava bêbado, corríamos e nos escondíamos. Ele nunca fez mal para nós, mas a força dele triplicava. Tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. Isso impactou na minha mãe, que não podia estudar e nem tinha que estar sempre... E tinha que estar sempre ao lado, primeiro para protegê-lo e outra, né, ele usava a bebida para não deixar mamãe também estudar, como chantagem, mas ele bebia com diferença de 1 a 2 anos, mas quando ele bebia era o suficiente para o ano todo, porque nada o derrubava. Isso mostra que crianças que não eram para ter a preocupação com os pais, era para ser um processo inverso, os pais cuidando das crianças,
e acaba que isso se transfere no sentido contrário. Crianças tendo a preocupação, proteger meu pai. É uma inversão de valores, né? Parece que essas crianças, de alguma forma, as que sobrevivem a esses traços violentos, psicológicos, acaba criando um tipo de maturidade também, uma resiliência psicológica, porque passou por uma situação tão alarmante, né, na infância e na adolescência, que ela consegue, na fase adulta, depois, ter uma resiliência maior com acontecimentos da vida. Diante de tudo, se a pessoa superou, se a pessoa passou por aquilo, ela fica mais blindada, ela cria uma casca mais dura e tem também suas consequências, porque a pessoa fica, às vezes, mais insensível a qualquer coisa que acontece. O que a Patrícia de hoje diria para a Patrícia do passado? Diga não ao álcool. Hoje eu sou a nova, né, Patrícia, né? Aquela lá atrás não tem nada a ver comigo hoje, né? Hoje eu luto, hoje eu tento superar os obstáculos da vida, né? E então aquilo que passou eu tento esquecer. Nova vida. Obrigada, Patrícia, pela sua participação com a gente, pelo seu incentivo, pela sua coragem de estar aqui contando a sua história, incentivando muitas pessoas a virarem essa página também. Eu que agradeço.